Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para a parte 4, o vídeo 4, sobre a nossa leitura atenta de Crônica da Casa Assassinada, Lúcio Cardoso. Eu falei que esse é um livro muito difícil, né? Assim, tanto pela forma narrativa, assim, o fluxo narrativo, a técnica narrativa, quanto pelo próprio enredo, né? Que é muito triste, ainda mais essa parte que nós estamos aqui do 33 ao 42, em que vamos saber mais detalhes sobre a doença da Nina, né? E Nina e André são os principais da história, né? Inclusive, o livro começa com a conclusão do diário do André, em que ele vai narrar justamente essa agonia, né? Essa doença, esse tumor, né? A gente vai saber que é um tumor que está vitimando a Nina. Então ela vai, em dado momento da história, retornar ao Rio de Janeiro para fazer um tratamento médico, né? Saber com detalhe o que é. Porque ela não confia só no Dr. Vilaça, que é o médico da cidade, do interior, né? Lembrar que nós estamos no interior de Minas e tal. E ela vai ao Rio de Janeiro, né? E aí tem então a interferência do coronel. Percebemos anteriormente cartas que ela escreveu para um coronel, né? E agora o coronel entra na história, porque tem um relato dele mostrando que eles tiveram um relacionamento, né? Parece que tiveram um relacionamento. Inclusive aqueles vestidos que ela queima, então a parte que ela queima os vestidos e depois ganha outros vestidos do coronel, que era, parece que um amigo da família, uma coisa assim, né? E aí ficou aquela dúvida lá na parte anterior, quem que é o pai do André? É o Valdo, é o jardineiro, né? O Alberto, ou será esse coronel, hein? Esse coronel agora ficou suspeito, esse coronel. O capítulo 39 é um depoimento do coronel mostrando o que ela foi fazer no Rio de Janeiro. Ela ficou uns 15 dias lá, né? O pessoal então achou que ela não ia voltar mais. O próprio André estava assim, trauma, né? Não vai voltar mais. E aí 15 dias. A dona Ana também, que achou estranhíssimo, né? Só, demorou pouco, né? Ficou só esses 15 dias, mas é porque ela estava fazendo várias consultas com o médico, né? Então vai ser esclarecido. E a Beth também, né? Conversa com a Beth, ela vai abrir o coração, né? A Nina vai se mostrar muito nostálgica, né? Muito infeliz. Já sabia da doença um ano antes, né? Ela vai falar no depoimento com o médico, em conversa com o médico, né? Que ela já sabia dessa doença um ano antes, então o médico falou, então você deixou, né? Isso é praticamente um crime, não ter procurado ajuda médica, né? Esse tumor ter se, né? Vamos dizer, sofrido uma propagação do tumor. Então, não vai adiantar mais no tratamento, né? O próprio médico disse ao coronel, o coronel se fingiu de marido, né? O coronel chegou no consultório, muito desconfiado, né? Aí o coronel se disse o marido e aí ele, né? O médico revelou, né? Um caso terminal, né? Não tem mais jeito, então, né? Então a gente sabe esse detalhe, porque qual doença, né? Qual doença que a Nina tem? Que logo o romance já abre com isso, né? Já tom meio agônico, né? Tom meio agônico. E esse relacionamento do André com a Nina, né? Então, aí a Beth, né? Relata a conversa da Nina, já ciente dessa doença, falando que vai para o Rio de Janeiro para tratar, né? E ela sente assim meio presa, porque todos estão julgando, né? E ela fala, nós somos realmente meio cruéis, né? Quando a gente quer fazer o que a gente quer ser a gente mesmo, né? Então, todos os personagens ao redor julgam ela muito assim, extravagante, certo? Muito cruel, então ela percebe isso, né? Ela não é inocente na história, assim como o André também não. Só que o André é aquele personagem mais complicado, mais complexo narrativo, né? Então, realmente, tem o diário da Beth que vai preencher lacunas que não estão no diário do André e nem nessas cartas da Nina. E vamos ter também os relatos, os depoimentos do médico, Dr. Vilaça, do Valdo, né, o marido, e agora do coronel, né, que apareceu aqui na história para esclarecer essa viagem até o Rio de Janeiro. Então, ou seja, é uma imensa coisa de retalho. Por exemplo, o caso dos vestidos queimados, né? O caso dos vestidos queimados é o seguinte, essa cena aparece no diário da Beth, em que ela fala assim que um certo dia a dona Nina pediu, né, ajuda para queimar os vestidos, aqueles vestidos elegantes, né? Lembrar que ela chegou lá nesse casarão dos Menezes, né? Vindo lá do Rio de Janeiro, então a Nina era uma pessoa muito elegante, muito extravagante, muito excêntrica para os padrões da tradicional família mineira,
certo? Então, por isso que eles vão achar muito estranho essa personagem, essa Nina. E por isso que ao redor, todas as imagens que aparecem da Nina são imagens dessa extravagância, certo? E aí a Nina fala, vou queimar os vestidos, e realmente ela vai lá, queima os vestidos, e depois a Ana, né, lá no 40, vai relatar que a cozinheira falou, deu tanta fumaça aqui né, na área de serviço aqui, que a gente tentou sair da cozinha, porque ela foi lá pro fundo do quintal e queimou uma trouxa de vestidos, né? Depois ela vai voltar de viagem com vestidos novos, coronel, né, o coronel abriu a carteira, e aí o André pensa assim, então na verdade não é doença, né? Ele pensa, né? Não é doença, ela foi só fazer umas compras, né? Falou que ia embora, foi fazer umas compras. Mas em visitas, né? À noite lá no quarto, ele vai perceber que realmente ela está doente. Então, aí vai ser essa agonia da paixão e agonia da doença, né? Misturado. E o André, que já é um cara meio neurastênico, né? Um neurótico, podemos dizer assim, né? Se aplicar Freud explica, ficou pior ainda, né? Porque agora já é complicada essa relação aí. Quem é o pai do André? Também não descobri até o momento, então vou ter que aguardar o final dele só para ver quem é, né? Quem é esse André? E será que é do Aldo? Será que é do Valdo, né? Será que é do Valdo, do jardineiro? Será? A Ana levanta essa hipótese, a própria Nina chama atenção para o aspecto, né? Parece muito, né? E também a questão do coronel, né? Já que tem essa questão o coronel não é apenas um confidente, né? Parece que eles têm um relacionamento e o coronel mostra isso. Né? O coronel marca um encontro num bar lá no Rio de Janeiro, assim, um bar que até artista frequenta, né? Até a Rede Globo frequenta. E aí a gente não sabe exatamente que época, né? Nem tem Rede Globo, né? Eu imagino essa história aqui no início do século XX, né? Então, nos anos 30, né? Acho que tem Rede Globo. Mas é um lugar que tinha artista, né? Então, um lugar badalado, e aí, ou seja, ele gasta com essas roupas, e ele, inclusive, essa é a preocupação dele, investigar a questão do médico. Então, é aí que a gente vai saber, né? Porque quando ela volta, né, depois dos 15 dias, ela não vai falar da doença, ela vai falar assim que, não, que era só uma disposição, que ela precisa de repouso, né, vir repousar. Aí o Demétrio falou, repouso é que não falta nessa casa, não acontece nada aqui, né, tipo assim. Então, para repousar. E aí, ela não só, né, vai em busca de repouso, mas ela depois vai declarar, né, que o pessoal vai saber que está doente. Né? É claro que ela não vai querer falar que está doente, até porque é uma pessoa elegante, né, não vai querer mostrar fraqueza, etc. Então, é isso que acontece. Esse núcleo, essa história aqui, esses 10 capítulos, ou 11, né, vai girar em torno, então, 10 capítulos, vai girar em torno, então, da doença da Nina, que é uma coisa que a gente já sabe lá. Então, ou seja, a história não andou muito a não ser pela densidade. Então, é uma história que ela vai crescendo, né, assim, pela densidade. Então, alguns fatos são repetidos, só que eles são repetidos e em detalhes, né? A história é aumentada porque você vai, não só nesse enredo o que aconteceu, que você já sabe, né? Ou seja, ela vai ficar um tempo fora, uns 15 anos, depois ela vai para o Rio de Janeiro de novo e volta uns 15 dias depois. Né? Ou seja, então, esse período, o que aconteceu? Ela foi ao médico. O que aconteceu no médico? Foi revelada a doença. É a doença que a gente já sabe do capítulo 1, né? Que é essa doença lá que o André já relata no final do diário. Então, o diário conclusão, o final do diário. E agora o que vai acontecer? Né? Qual é o mistério final? Quem é o André? Né? Quem que é o André? E aí, o Timóteo não foi mencionado, Timóteo não foi. Né? Timóteo é aquele irmão, né, que usa as roupas da mãe, no caso, e fica lá recluso no quarto, que a tradicional família mineira não pode aceitar, né? Um homem que se veste de mulher, por exemplo, né? Que é uma coisa que seria ele o alter ego do escritor, né? Ou seria o André? Eu acho que o André é o personagem que eu acho que ele mais dedica, né? Porque os outros, o coronel na história, a presença do coronel na história é explicar o que aconteceu no Rio de Janeiro, certo? Porque ninguém saiu para acompanhá-la. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro? Se não tivesse o coronel, né? Essa intromissão do coronel, esse depoimento, não saberíamos. Coisas que ela não relata para o André e o André não sabe, né, por meio dela, a gente sabe ou pela Ana, que fica lá bisbilhotando da porta, né, tipo novela das 9, sempre tem alguém atrás das portas, né, então sempre tem alguém observando, que é o caso da Ana. A Ana é essa personagem. Ou a Beth, que é a governanta, e a Beth, né, com esse diário, vai nos dando dicas do que aconteceu, porque a hora pede, né, ou hora é solicitada nos quartos, ora ela presta ajuda, né, ou o Timóteo, ou a Nina, ou o André. Então a Beth está ali circulando em todos os núcleos, né?
Lembrar que os núcleos a gente estabeleceu, né? A Nina, o Valdo e o André. Depois você tem então a Ana, o Demétrio. O Timóteo é isolado de todos, só conversa com a Beth e com a Nina. E aí os outros que são as interferências, né, e as lacunas, que são, né, os preenchedores de lacuna, que é justamente o farmacêutico, né, o Aurélio, depois o Dr. Vilaça, que é o médico, que aí vai ser, né, na 42 vai ser a visita do médico, e ele vai consultar novamente a Nina e vai falar, realmente esse caso, né, já o tumor já se alastrou e não, realmente não pode se fazer nada. Você tinha que ter falado antes, né? Se você tem sintomas aí 1 ano atrás, tinha que ter falado, tá? Né? Então ela demorou muito, né, para poder tomar essas precauções. A gente não sabe se ela veio doente, né, depois de 15 anos que ela ficou fora. E aí tem o Padre Justino que é aquele interlocutor, né, que a gente imagina que é quem é o interlocutor da Ana, né, a dona Ana aqui, e ele vai aparecer na história daqui a pouco também. Então, ou seja, é isso, é prolongamento, né, não há mais o que dizer, e é uma parte muito triste, que é essa, o assunto da doença, né, assunto da doença, e eu percebo que o escritor dá muita ênfase às partes do André. O André aqui, né, foram 4 trechos só do André, né? 4 trechos só do André, mostrando justamente essa decadência, né, da Nina, que a gente já sabe desde o início, né? Agora, quem é o coronel, né? Sabe que vai aparecer de novo o coronel? Quem é o coronel, né? E quem é o André? Quem que é esse rapaz chamado André, certo? Que é assim, ele é o personagem principal? Não, né? Ele não é o principal, mas ele é o mais, assim, você vê que tem mais trabalho de escrita, mais poético, mais introspectivo, né? Alguns trechos lembram, obviamente, Clarice Lispector, né? Por isso que eles comparam muito o Lúcio Cardoso com a escrita da Clarice. Lígia Fagundes Telles, né? As meninas ali. Ciranda de Pedra, Lídia Fagundes Telles, tem que reler esses livros, né? Lembra muito, e só que a personagem principal é a Nina, né? Porque ela atravessa a história toda, né? Começa logo com a Nina, doente. E quem que é a Nina, né? Aí você vai recolhendo essas garrafas jogadas ao mar, né? Esses manuscritos nas garrafas. E aí você vai compondo que personagem é essa Nina, né? Quem que é a Nina? Aí você tem a Nina pelos vários olhares, né? Vários olhares você vai estabelecendo que personagem é essa, né? Quem que seria a Nina e quem que é o André, né? Que também é essa voz, né? Então é isso, não é uma história feliz, a própria Nina, né, estabelece esse tom não feliz, né? E esse tom de que, quando eu era, né, os tempos melhores se foram, né? E aí será que ela tem mais um tempo de vida? Quanto tempo de vida, né? E aí, ao final da história vai ser esse, né? O que aconteceu no final, né? Então aguarde mais um último. E é um livro que eu falei, é um livro difícil de ler, né? Há 20 anos atrás eu comecei a ler uns trechos dele aqui, parei lá no início, né? Porque o tom é esse. E muita dificuldade de ler, viu? Muita dificuldade de ler. Não é porque não é bem escrito, é muito bem escrito, só que a história, eu falei, a história não é nada agradável, né? Ainda mais essas capítulos que eu tenho que atravessar aqui falando de doença. Então, fica aí a dica, né? O Clássico da Literatura Brasileira, um livro difícil, né? Mas estamos cumprindo o desafio de ler um livro difícil, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.